Qual é a importância de se entender as conexões neurais entre a ATM e o temporal, entre a ATM e suas relações corporais? A primeira coisa que você precisa entender é que sem nervos a gente não funciona. Sem nervos não tem comando. Sem termos, sem nervos não tem aferência. Sem nervos não tem propriocepção. Então, o que é importante? É importante que você entenda, assim como todo o corpo, o músculo da perna, o músculo do braço, toda a estrutura do sistema estomatognático também precisa dos seus nervos. E esses nervos, eles precisam de uma permeabilidade, de uma função que esteja equilibrada, que esteja recebendo impulsos, processe no sistema nervoso central e, a partir daí, consiga efetivamente levar uma resposta, uma eferência de acordo com o que for compreendido. Então, nervos, aferência, eferência, função. Coloca aí, nervos igual a aferência mais eferência igual a função. É isso que você precisa ter em mente quando você vai falar de qualquer estrutura, de qualquer função do corpo. A partir desse entendimento, a gente precisa fazer uma imersão, tá? Uma imersão dentro da área que a gente estuda, da nossa área de estudo, que é o sistema estomatognático, que é a ATM. Então, partindo para esse lado, o que é que eu quero trazer para você? A ATM, ela não existe, o sistema estomatognático não existe se não tiver uma boa função neurológica. E dentro disso, é essencial que tanto para o funcionamento, quanto para o processo de avaliação, quanto para o processo de tratamento, esteja claro para você a importância dos nervos para a função da TEM. E o osso temporal é chave na relação neurológica. Pensando nesse processo, o que é que eu quero trazer para você? Eu quero trazer algumas conexões, principalmente os erros que são colocados na prática clínica na hora de atender o paciente. Qual é o principal erro? O principal erro é em não considerar essas relações que eu vou falar hoje. Essas relações neurofisiológicas, essas relações neurais, essas estruturas neurofisiológicas que comandam. E essas estruturas neurofisiológicas que comandam, elas não podem ser esquecidas. E um primeiro erro e principal é esquecer que existe dentro de toda a condição funcional, dentro de toda a condição patológica, influências desses nervos. E a partir daí, começar a desenvolver a construção clínica. Tá bom? Show de bola? Então, quando você já coloca aí, o osso temporal é chave neurofisiológica, você deve buscar entender quais estruturas neurofisiológicas estão associadas. Então, você começa a acertar dentro do processo de tratamento, quando você coloca na avaliação um ponto de vista dentro da análise neurofisiológica. E aí, essa análise neurofisiológica vai começar a dar clareza para entender se eu tenho um nervo comprometido, as suas estruturas também estão. E essas estruturas que são sintomas, essas estruturas que são queixas do paciente, elas são efetivamente correlacionadas com esse nervo? Então, bora testar. É essa abertura de mentalidade que eu quero. Em fazer você entender se tem sintoma, deve correlacionar com o nervo.
Se tem nervo, deve correlacionar com o sintoma.